Aqui nós vimos muito claramente Bolsonaro vocalizando a ideia de que havia no ano passado uma disputa do bem contra o mal. Já tinha havido em 2018, pela declaração dele aqui. Você pode explicar também para quem nos assiste a importância da figura do mal e do demônio dentro das igrejas evangélicas e particularmente das pentecostais e como isso acabou transbordando para a vida pública, para o debate público e político? Sim, então, André, você tem, ao longo dos anos 80, como a gente vinha falando, a partir dos partidos progressistas, da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, essa ideia da conscientização dos pobres para pressionar o governo e as indústrias a conceder direitos. A nossa ideia de Estado e a nossa ideia de luta política era criar um governo racional que diminuísse as injustiças e as desigualdades, né? Então, uma utopia possível seria transformar o Brasil numa grande Suíça, numa grande Dinamarca, com direitos sociais, igualdade e liberdade, né? Seria a grande utopia das sociais-democracias ao longo da nova república, né? Dos partidos políticos PT, PSDB, um pouquinho um mais à esquerda, outro mais à direita, mas dentro dessa visão mercado, justiça social. Isso foi se esfacelando diante da dificuldade dos orçamentos e dos governos de lidarem com as questões sociais. Você teve o SUS, você teve a universalidade das escolas, mas o mercado continuava sendo, cada vez mais, muito fundamental na vida das pessoas. Apesar da existência e do progresso, do crescimento das políticas sociais, se você não tem dinheiro na cidade, você está frito, você vai morar na rua, vai passar fome, vai ser morto pela polícia. Então, ter dinheiro era muito importante. Ao mesmo tempo, as indústrias, que era a gente tinha uma visão de carreira nas grandes empresas, de possibilidade de ascensão social e tudo mais, elas foram se esfacelando e o mundo foi se uberizando, né? O empreendedorismo passou a ser cada vez mais importante. Então, essa ideia de empreendedorismo e de ganhar dinheiro foi ficando cada vez mais forte. E o bolsonarismo ele surge nesse momento de crise política, da nova república, pós 4 anos de Lava Jato, em que a política é demonizada, né, de uma forma geral, é criminalizado o político, passa a ser apontado como criminoso, e quando você não tem essa proposta de criar uma sociedade mais justa, ou você não tem uma proposta de sociedade para liderar, você depende, de alguma forma, para construir sua autoridade, que o Bolsonaro fez isso muito bem, a partir de 2 coisas. O discurso da guerra, então você começa a produzir inimigos de uma guerra que precisa ser vencida, uma guerra simbolizada, aí você começa a desenhar os inimigos, os comunistas, as feministas, aqueles que vão contra a família, você começa a pintar uma série de inimigos e calcada muito a partir da luta do bem contra o mal. E esse bem associado àqueles que seguem os valores da Bíblia, muitas vezes reacionário. Então, uma família precisa ser a tradicional, que sempre existiu e que existia de acordo com uma leitura mais fundamentalista na Bíblia, ou da mesma forma sobre o papel das mulheres. E, ao mesmo tempo, André, com uma visão fatalista do mundo, porque até por influência da Assembleia de Deus, a principal denominação brasileira, você tem uma leitura escatológica do mundo com o apocalipse prestes a acontecer diante da segunda chegada de Jesus na Terra. E se o mundo vai acabar, como está escrito na Bíblia, para que adianta reformar e pensar racionalmente sobre formas de gerir o mundo, se o mundo está fadado ao fim? O que a gente precisa é criar um exército de cidadãos de bem, um exército de figuras que estão próximas da filosofia, que aceitaram Jesus Cristo, quando Cristo chegar na Terra. Então você tem principalmente um movimento de cooptação, de conversão, uma busca de conversão de pessoas e de colocação dessas pessoas nos principais postos de liderança. E isso é uma batalha espiritual que converge com uma discussão da batalha cultural, do exército, da direita, de que os comunistas estão tomando diversos postos. Então você tem uma transversalidade dos discursos da guerra, né? E o Bolsonaro soube se apropriar disso muito bem, defendendo tanto a guerra como a guerra do bem contra o mal, de acordo com esses valores e com essas leituras fundamentalistas, tanto da extrema-direita como da Bíblia, né? E como do empreendedorismo radical,
o agronegócio radical que quer pavimentar a Amazônia, os garimpeiros, aqueles que enxergam os indígenas como um retrocesso, como um obstáculo para o progresso, e toda essa visão que a gente viu emergir nos últimos 4 anos, né? Então, esses números aqui foram extraídos justamente do livro do nosso entrevistado, o livro A Fé e o Fuzil. Em 1982, o Brasil tinha 12 mil templos evangélicos. Em 1990, tinha 30 mil. E no ano passado, 6 vezes mais, um pouquinho mais inclusive, 178 mil templos. E o tamanho dos fiéis na população, como proporção da população brasileira? Em 1980, os evangélicos eram 5% da população. Em 2010, eram 22%. Em 2016, eram 29%. E em 2019, chegavam aí a 31%. Então, professor, também como eu mencionei no início do programa, já estamos em 30% e existem estimativas de que nesse ritmo os evangélicos serão maioria até entre 2040 e 2050. O seu livro falávamos disso antes da entrevista, ele lança um olhar generoso sobre os evangélicos, apesar de a moral privada deles, de alguma forma, ter implicações, e não são implicações desprezíveis, na vida pública brasileira. Como você acha que é possível conciliar essa realidade? Existem pessoas em grande quantidade no Brasil que são seguidoras de uma determinada filosofia de vida, de pensamento, com algumas necessidades básicas de qualquer sociedade. Ou seja, como é que a gente pode, para pegar um exemplo aqui, por que não poder respeitar o direito de uma mulher optar por interromper a gravidez? E logo, logo nós teremos aí um julgamento no Supremo Tribunal Federal justamente sobre a descriminalização do aborto. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Eu acho que, de fato, eu tenho... a sua leitura é que eu tenho uma visão generosa, de fato, eu tento entender esse processo de transformação sem grandes julgamentos morais, mas eu acho que tem um fenômeno que eu acho muito interessante, que é essa indústria da produção de propósito e de ordem que as igrejas passam a exercer nas periferias, num mundo, como a gente vinha falando, onde você precisa ganhar dinheiro, senão você vai ser humilhado, massacrado pelo mundo e pelo mercado. Então, ao mesmo tempo, de um lado, os evangélicos, eles produzem uma autoestima violenta. A partir do momento que você passa a acreditar em Deus, e ter Jesus como seu aliado, e passa a se sentir amado e aceito, por um lado. Em outro aspecto, você passa a produzir autocontrole e ter uma rotina e uma possibilidade de controlar os seus desejos, que muitas vezes são apontados como demoníacos, né? Mas que, a partir do momento dessa capacidade de autocontrole e de disciplina, você passa a ter uma vida regrada e com disciplina. Ao mesmo tempo que você tem essa ordem interna, você tem propósito, você passa a ter o objetivo de construir uma rede e prosperar a partir da teologia da prosperidade para sobreviver nessa rede, quase nessa irmandade maçônica, praticamente, apesar de um outro tipo de lógica, com crenças diferentes, com crenças a partir da Bíblia, mas uma irmandade de apoio, que confia uns nos outros e que tem o propósito de ganhar dinheiro. Então você vai construindo, independente do julgamento moral em relação a isso, mentalidades mais adaptadas a essa luta de sobreviver num mundo onde é necessário ter dinheiro. A própria teologia da prosperidade, você vai reformatando as mentes, né? Nesse sentido. Mas, quando isso passa a invadir a esfera pública, a gente começa a ter um problema, né? A gente passa a ter um retrocesso que esses anos e esses séculos de civilização precisa ficar atento. Então, o fato de você acreditar e ter sua crença privada, não importa se evangélica, se do candomblé, se espírita ou budista, ou seja qual for a sua crença, é um direito que todos nós temos de você ter essa crença no seu ambiente privado.
Mas essas suas crenças não podem ser usadas para justificar políticas públicas que dizem respeito a toda a sociedade. Aí é necessário você discutir de uma forma racional propósitos e objetivos. Então, um evangélico, dependendo da forma como enxerga o casamento entre duas mulheres ou entre dois homens, ou a possibilidade de um policial matar um bandido, ou esse tipo de discurso de bem contra o mal e essa justificativa de violência, vamos dizer, você não pode suplementar ou estar acima da Constituição. A Constituição é a regra que vai vigorar no ambiente público e civilizado. Então, esse tipo de diferença da sua crença pública, da sua crença privada, das discussões públicas são importantes. Da mesma forma, a questão do aborto, que é algo que exige um tipo de conversa muito delicada, porque a gente está falando, de um lado, de uma situação muito triste. Tenho certeza, para qualquer mulher e para qualquer mãe, eu acho que nenhuma mulher fica satisfeita em fazer o aborto. É uma pequena tragédia, é uma tragédia na vida de qualquer pessoa, mas o fato dela fazer essa escolha não pode ser criminalizado, como não é criminalizado em diversas sociedades. Uma mulher que decide interromper a gravidez em determinado momento ser vista como uma criminosa, sendo que é um problema social recorrente diante da sociedade atual, precisa ser discutido com racionalidade, com razão e com espírito também. Eu acho que a gente precisa fazer essa discussão com compaixão e aberto ao problema que causa, ao desconforto que causa para todas as partes, mas com muita racionalidade diante do problema social que a gente vive. Então, as crenças todos têm o direito de ter, suas crenças no seu espaço privado. Essas crenças privadas não podem afetar ou contaminar o debate público, que tem que lidar de forma racional com o desafio social que ele precisa gerir, né, gestar, no caso o Estado. Como você diria que um evangélico, desses que você conheceu ao longo das suas pesquisas, entrevistou, lida com essa formulação? Olha, o que você acredita é para a sua esfera privada, mas na esfera pública a gente precisa ter outra postura. O que eles acham dessa formulação? Eu acho que é difícil falar dos evangélicos de uma forma geral, porque os próprios números mostram, né, a diversidade que existe na forma como eles interpretam a Bíblia e a própria religiosidade. Então tem desde os protestantes históricos até os pentecostais, os neopentecostais. E nesse avanço que você descreveu, né, de 178 mil igrejas, você veja, André, 178 mil igrejas evangélicas diante de 14 mil igrejas católicas. Essa possibilidade de construção de igrejas que antes existiam, onde antes existia um bar, onde antes existia uma garagem de casa, foi algo que transformou a cena das periferias brasileiras. E, por um lado, você tem as grandes denominações, como Assembleias de Deus, alguns ministérios, como o Ministério Madureira, Ministério Brás e tantos outros grandes, mas você tem as igrejas individuais. Então, das 178 mil igrejas, se não me engano, cerca de 78 mil são denominações pequenas, onde cada pastor faz a sua própria interpretação da Bíblia e lê a Bíblia da forma como ele acredita que é a correta. Então, você tem essas possibilidades de interpretação de Bíblia que dá uma diversidade muito grande. Então, de um lado, você tem as pessoas influenciadas por uma corrente muito forte que demoniza as religiões de matrizes africanas, por exemplo, puxada pela Universal do Reino de Deus, que faz essa leitura, mas que influencia muitas igrejas pentecostais, por exemplo, mas você tem, ao mesmo tempo, evangélicos que enxergam isso escandalizados, como uma grande heresia, você demonizar uma outra religiosidade importante para o brasileiro. Da mesma forma que você tem conflitos que algumas igrejas iniciaram com o catolicismo e outras coisas. Então, eu acho que você tem, principalmente a partir de 2014, 2015, uma conexão de discursos de guerra, de batalha espiritual, da luta do bem contra o mal, que seduziu muita gente.
esse discurso da guerra, se aproveitando desse maniqueísmo e desse discurso religioso, seduziu muita gente. Mas, ao mesmo tempo, com o fim do bolsonarismo, a chegada hoje do Lula ao poder, e com a percepção de que talvez eles tenham sido enganados, e talvez eles acreditaram em algo que não correspondia com a verdade, talvez com o desgaste do bolsonarismo, isso permita a retomada de um diálogo que ficou suspenso nesses últimos 4 anos, né? Inclusive, a gente viu algo que era impensável há 4 anos, a direita seduzir e comover as pessoas, fazer pessoas ficarem 2 meses acampadas na frente de um exército, como se participassem de uma guerra de vida ou morte. E essa guerra de vida ou morte dizia respeito à volta do Lula ao poder, porque o Lula representava alguma coisa que eles acreditavam que significava o mal, o fim do mundo, ou qualquer coisa parecida. A partir do momento que o Lula chega e que retoma a normalidade do Brasil, isso abre espaço para um tipo de conversa mais racional e menos maluca, como existiu nos últimos 4 anos. Então, eu acho que a gente está retomando a possibilidade do diálogo, inclusive pela participação do próprio Centrão, que é muito ligado à bancada da Bíblia, do boi e da bala, mas que, ao mesmo tempo, tem seus interesses políticos, patrimonialistas e clientelistas históricos, mas que antes estavam muito fechados com o bolsonarismo, porque eles tinham conseguido uma causa, eles passaram a representar o bem. O Centrão, pela primeira vez, ganhou uma ideologia, né? Passava a se vender como representante do bem. Agora, tendo que se rearranjar no novo governo, volta a dialogar com eles, e a própria bancada da Bíblia, a própria frente parlamentar evangélica, passa a ter um outro tipo de relacionamento, um novo discurso diante dos seus fiéis. A coisa volta a uma normalidade que tinha ficado suspensa nesses últimos 4 anos. Então, eu imagino que o diálogo esteja mais aberto a possibilidades, né?